Papai, papai. Ian, tchau. Imagina você num mundo onde tudo gira em torno de desconfiança. Quanto mais as pessoas acreditam em algo, mais forte vai acabar se tornando. Só que você é uma pessoa que não tem nenhum índice de confiança. E por isso, e também por ter tido um grande de um trauma, você é alguém pra baixo, que se despreza todo dia. Mas tudo isso mudaria em um único dia. Bem, como você já deve ter adivinhado, até porque você muito provavelmente leu o título do vídeo, hoje vou falar de um personagem um pouco controverso de 2BUX, já que não é muito difícil você achar pessoas dizendo que o Isou é um pior herói do anime, dizendo que ele é um merda, que ele é um fracassado, que ele deveria morto. E bem, eu entendo a ideia de ponto de vista, eu consigo entender, mas nesse vídeo eu queria meio que mostrar todos os lados da moeda desse personagem e do porquê é um personagem bem interessante e o arco dele também. Mas antes de começar o vídeo, por favor, dê like, se inscreva no canal, por favor. Se você não se inscrever, o Isou vai aparecer aí na sua casa às 3 da manhã. Não diga que eu não avisei. Ah, e mais uma coisa, eu quero agradecer a todos vocês pelo vídeo de Punch Talking, tem indo extremamente bem, muito obrigado mesmo, eu fico realmente muito feliz e muito obrigado, eu espero que vocês gostem desse vídeo também. Bem, chega de enrolação e vamos direto ao ponto. Bem, sobre o nome civil Yang Cheng, o nome em si tem um significado bem interessante que pode dizer muito sobre o personagem do Yang. Que seria... Bom, o Yang seria de Yin Yang. Você sabe, o lado bom e o lado ruim, né? O luz e escuridão. E o Yang tem a ver com luz, calor, movimento, dia. Algo que a gente pode dizer que deveria ser algo como, por exemplo, ele deveria ser a luz que estaria no meio da escuridão. Mas essa luz é uma das que mais cometeu erros na série. E bem, movimento eu acho que dá pra entender bem, né? Já que o poder do cara é simplesmente correr. A gente pode dizer que ao passar do tempo a luz dele acabava se misturando e sendo afundada na escuridão. Já o Cheng significa sinceridade e honestidade, algo curioso, já que ele não é sincero e honesto consigo mesmo. O próprio ponto dele não ter falado para a pessoa que ele gostava e amava, por medo de ser ridicularizado, de esconder algumas informações extremamente importantes. Bem, sobre o seu nome de herói, o Isou, Soul significa alma. As possíveis inspirações que eu acredito que ele tenha são Tokusatsu. O anime já teve algumas referências a Tokusatsu e eu acredito que o Isou se encaixe nisso com essa armadura. Bom, pra mim pelo menos me lembra bastante algum Tokusatsu mais metálico, meio Power Rangers. E a outra seriam claramente heróis com superpoderes com velocidade, como por exemplo o Flash e o Mercúrio. O maluco até tem um flash reverso. Barry, você se lembra quando você foi se masturbar e verificou se a porta estava trancada e gozou bem no momento que sua irmã entrou no quarto? Fui eu, Barry, eu destranquei a porta. Barry, você se lembra quando você foi fazer sexo pela primeira vez e a camisinha estourou? Fui eu, Barry, eu era a camisinha. E olha, se eu ganhasse R$1 para um velocista azul que mata uma namorada de uma pessoa na frente dele, eu teria R$2. Não é muito, mas é estranho que tenha sido mais de uma vez. Bem, a primeira coisa que a gente vê sobre a história do Yang é a morte dos seus pais, que por sinal lembra bastante a morte dos pais do Bruce, né, do Batman. E eu tenho uma certeza de uma coisa,
Se fosse o Batman do lugar do Soul, com certeza ele se tornaria um Robin. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? E bem, a imagem que o Ian teve naquele dia foi de grande respeito, por já que o Soul claramente marcou e salvou ele daquele dia. Então, claramente marcou bastante e uma grande admiração pelo Soul. Mas mesmo que ele tenha ficado vivo e tenha sido salvo por Soul, ele estava completamente perdido. Afinal, as duas pessoas mais importantes que ajudariam o desenvolvimento dele morreram. Numa fase muito jovem, muito novo, e além de ter virado um grande trauma. E além de mais um ponto onde todo mundo gira em torno de confiança, do que as pessoas acreditam em você, e você ter zero é simplesmente algo complicado para se dizer no mínimo. Autodesprezo, depressão, ansiedade e pressão social. Você faz até um trabalho que é ser um herói, só que é numa festa infantil. Só que mesmo que pareça algo bobo, querendo ou não, ele tava sim sendo um herói pra aquelas crianças. Ele tava trazendo felicidade. Tava trazendo felicidade pra um bocado daquelas crianças. Mas é aquilo, autodepreciação. Ele praticamente se via nada além de uma imitação barata. A situação dele era mais ou menos o seguinte: por que vão me escolher a mim se tem alguém que sempre faz algo melhor, mais competente, mais confiante, com mais índice de confiança? Por que me escolher, né? Mas assim, aparece até um momento, uma outra chance, né? Só que até como aparece uma chance, que é o concurso, né, de roupa do Soul, que os melhores, né, os melhores cosplays do Soul, aonde poderiam conhecer o Soul verdadeiro, o Soul original, os melhores cosplayers poderiam literalmente ficar na frente dele. Só que ele é simplesmente eliminado já na primeira oportunidade. E bom, vocês lembram, né, que ele é um Soul de festa infantil, que alegava crianças e tudo mais. Lá ele conhece um garoto que acaba virando um amigo dele, né? Já que esse garoto realmente, vamos dizer que via ele mesmo como um Soul mesmo, um herói, alguém de se admirar. E ele fez uma amizade com o garoto. E esse garoto, outro é simplesmente sequestrado por dois ladrãozinhos de meia tigela, mas ele é sequestrado. E mesmo não sendo algo dele, não sendo algo da conta dele, vamos dizer, ele podia simplesmente só ignorar, né? Ele viu, podia só ignorar, mas não, ele foi atrás de bike, de bicicleta, de um carro em movimento. Tipo, meu amigo, se isso aqui não é herói, o que não é, cara? O cara literalmente foi atrás do moleque, sem poder, sem nada, assim, mas é o Kansas. E mesmo que ele imaginando que, ele já imaginava que não ia ganhar deles, afinal ele não tinha, era um 2 contra 1, aí que a vagulha, a faísca da esperança vem. Já que aquele zero índice de ninguém acreditar nele, vira um índice de confiança, que é o suficiente para derrotar aqueles dois. E aqui, aonde a sua jornada de herói como Soul começa de verdade. A apresentação mais maneira que eu já vi. E esse momento dele salvando o garoto é gravado e acaba estourando, ficando extremamente popular e famoso, ao ponto de ele estar lá rivalizando com o Soul antigo no quesito popularidade. Meu amigo, você vai entender o quão gigante é isso? É como um brinquedo camelô conseguisse vender mais do que um brinquedo original da Disney. E eu acho uma coisa bem interessante é que a gente teve uma divisão dos fãs do Soul. Que a gente tinha os fãs mais novos, que preferem o Soul mais novo, e os fãs da velha guarda, que preferem o Soul antigo. Isso é algo bem interessante, já que isso é algo que acontece muito na realidade. Notou que você já deve ter ouvido algum velho, alguém dizendo que na minha época era melhor. E muito provavelmente se existisse heróis e algo assim acontecesse, muito provavelmente isso iria acontecer. E assim, mesmo que o Yang Sheng estivesse crescendo muito na vida, estivesse ficando bem popular, a vida dele estivesse dando melhorada, querendo ou não, os problemas não somem, afinal de contas, né? Até porque o dono da agência que o Soul simplesmente falou pra ele o seguinte: para de ser herói, para de ser Soul. Falando pra ele simplesmente abandonar o sonho dele.
E a frase que mais dói é dizer que ele só viralizou porque o Isou, por causa do nome, Isou, colocando ainda mais a ideia do Yan que ele é só uma cópia barata. Promotor filho de uma puta, viu? É uma... Olha esse gordo filho de uma prostituta na Augusta! Filho da puta! E uma coisa bem clara é que dá pra ver que o Isou antigo nem parecia se importar. Ele não parece gostar muito do garoto, mas ele simplesmente nem liga. Mas esse corno daqui... Pra dizer vai tomar no cu. E bem, depois de toda essa situação ser resolvida, você pensa, agora ele pode ter uma vida feliz, né? Né? Já que a gente vê simplesmente o amigo do Yan, aquele que ajudou muito ele, deu muito apoio pra ele, simplesmente ser morto na frente dele, por culpa dele. E nesse momento que eu vi muita gente que começou a achar o Isou um bosta, muita gente que começou a falar que o personagem dele é um merda. Já que ele simplesmente hesitou em alguns segundos de salvar o amigo por causa de mulher. E olha, eu acho isso extremamente interessante pro personagem do Isou, já que primeiramente porque o Yan sempre foi um personagem inseguro, fraco, nunca se sentia confiante ou que ia dar alguma coisa certa pra ele. E dá pra ver que ele não se via como merecedor ou digno. E eu até digo óbvio, mas que claramente se ele falasse que ele gostava dela, muito provavelmente ela ia aceitar. Só que é isso, né? Se sentir inferior, se sentir patético, se sentir que o amigo era melhor do que ele em tudo, que ele era mais sociável, era mais rico, era mais inteligente. Não tô dizendo que isso era real ou não, tô dizendo na visão do Yan. Então eu acho interessante ele ter hesitado por esses segundos, porque dá esse ar de, pô mano, ele se sentia tão inferior ao ponto de ficar com inveja do amigo. Só que assim, ele mesmo assim, mesmo que ele tenha hesitado, ele desistiu já depois. Só que é ruim, né? O tempo que ele não podia ter hesitado, já que o tempo é cruel, não volta mais. E aí ele fica cheio de raiva com o Isou e com a organização dele. E que faz sentido, porque até o momento que a gente via, tudo indicava que foi a organização dele que pediu pra matar ele e o amigo acabou sendo morto. Sabe, aquele que te deu esperança pra ele sonhar, aquele que ele mais confiava e mais admirava, simplesmente, de certo ponto, teria o traído. E também, né, pra não querer lidar com a culpa de ter feito o amigo morrer, era mais fácil culpar o outro, era mais fácil culpar o Isou do que assumir que ele foi o errado de não ter salvado o amigo por hesitado. E aí a gente começa a luta entre eles, onde ele vence e matando aquele que o salvou. E o mais triste é saber que o Isou nunca fez nada, o Isou original. Eu não fiz nada! E eu tomei no cu! Diferente de muitas obras onde a gente pega o ídolo protagonista, que a gente imagina sendo alguém incrível, mas a gente dá a distorcida na realidade de que são um desgraçado, como por exemplo Ernesto de la Cruz, Entre a Vida e a Vida é uma Festa, onde a gente tem toda uma imagem de ser um ídolo, uma pessoa maravilhosa, pra ser na real de desgraçado, maldito. Só que nesse caso era um herói realmente de verdade, era uma pessoa boa. Não tô dizendo que o Isou original era perfeito, muito provavelmente ele cometeu muitos erros, provavelmente. Mas era uma pessoa realmente admirável, uma pessoa boa. Mas que acabou sendo redirecionado, né? Uma raiva pra ele. Não à toa que como a gente vê o passar do tempo do Yan Sheng, né? Como a gente vê ele voltando no Arco das Ruínas, a gente vê que ele tá cada vez menos sem alma, sabe? Cada vez mais máquina, cada vez mais produto, sabe? Menos um herói, sabe? Aquela luz que brilharia, aquela faísca que brilharia no escuro, tava cada vez se apagando, se tornando apenas uma carcaça de alguém que ele já foi. Dá pra dizer que, na realidade, no começo, nos momentos mais simples, mais banais, ele estava sendo um herói maior, melhor. E também eu acho interessante que dá pra fazer uma relação do arco dele com o arco do Guilin. Já que, se a gente analisar bem, os dois tinham um herói que admiravam muito, e os dois acabaram virando o substituto de um herói. Os dois tiveram grandes percas, viram as pessoas que mais admiravam na sua frente morrer. Mesmo que nos dois casos o Isou meio que tenha matado. Meu amigo, eu gosto de você, mas já tá bom de matar pessoas, né? Não. Mas então por que só um deles não acabou se mergulhando na escuridão? Por que o Li Ling acabou se desenvolvendo, virando a pessoa melhor, enquanto o Yan Sheng cada vez
só se mergulha na dor e virando mais uma máquina? Bem, o Lin teve todo o ponto de aprender a ser ele mesmo. Aprender a não se esconder em uma persona. Notou que se analisarmos, o Lin foi um herói melhor do que o Nicefu. Já o Yang Sheng foi uma coisa oposta. Cada vez mais ele perdia sua individualidade, cada vez virando mais máquina, mais um produto, e acabando se mergulhando na escuridão, perdendo sua alma. E no caso dele, é um caso de um herói que a versão original, o antecessor, era um herói melhor do que a versão atual. Aí, Tchau. Mesmo eu gostando bastante do arco do Soul, tem algumas coisas que eu simplesmente não gosto muito desse arco. E uma dessas coisas é o Isou antigo. E já que é um personagem com muito pouco de tempo de tela e muito mal aproveitado. É um personagem muito interessante, tem toda uma camada muito legal sobre ele. A ideia de ele não ligar pro índice de confiança é muito legal, só que a gente tem pouco tempo de tela. A gente tem mais tempo de tela pra aquele empresário filho da puta dele do que ele. Porra! Não faz sentido! Sabe, e umas coisas, por exemplo, eu imagino que você talvez não saiba, mas ele foi o primeiro X. O quê? Ele foi o primeiro X, ele foi o responsável por matar o Zero. Aquele herói que se corrompeu, o primeiro de todos, do Esparta, foi o Isou antigo. Só que como o personagem é mal aproveitado e não tem tanto tempo de tela, eu acredito que muita gente talvez nem tenha percebido isso. E cara, dá pra resolver isso muito fácil. Um episódio que desse foco nele, sabe? Ou fazer se ele ser um personagem tipo o Lobo de Gato de Botas, aparece pouco, mas todas as cenas que aparece é muito importante, são muito icônicas e ele tem muito destaque do filme, mesmo que seja pouco. Porque tipo, ele tem cena dele, sei lá, farmando aura, tem o discurso dele, que é um discurso legal, eu gosto do discurso, achei o discurso bem maneiro. Só que é meio que isso, a gente mal tem, e a gente é luta dele contra o Yang Shen. E acabou-se, é isso que a gente tem do Isou. Um dos heróis que provavelmente teve mais impacto no mundo de Super Rex, a gente tem isso. Pô, mano, é bem pouco, sabe? Devia ter tido tanto mais destaque sobre ele. Poderia ter cenas dele mostrando mais esse lado de esperança, um lado mais humano, um lado de alguém mais cansado. Poderia mostrar uma cena dele reclamando com o promotor dele, falando que, pô, mano, você tá fazendo merda, deixa o moleque em paz. Fazer o personagem dele ser mais interessante. Ou até mesmo, como eu falei, um episódio focado nele. Não precisaria ser um episódio 100% focado nele. Podia ser algo mais ou menos como, por exemplo, com o Eriste. Já que mesmo o episódio sendo protagonizado e focado no Lin, a gente tem bastante destaque no Eriste. A gente entende mais seu personagem, a gente vê o passado, a gente tem uma construção de desenvolvimento do personagem, e a gente tem todo um drama todo envolvendo o Eriste e a gente compreende, a gente se apega ao personagem, sabe? Eu gostaria muito que tivesse tido isso com o Isou, seria muito legal. Não à toa que eu espero que na realidade ele esteja vivo e que ele tenha uma importância na segunda temporada, sabe? Até porque a morte dele foi off-screen, não teve o corpo, então a gente não pode confirmar que ele morreu. E eu não duvido nada que ele volte. Eu acho que o plot twist do velho poderia ter sido feito de um jeito um pouquinho melhor. Eu acho que foi um pouquinho abrupto. Mas eu realmente fiquei surpreendido. Eu nunca esperava que aquele desgraçado, aquele velho fosse realmente um manipulador desgraçado. Bom, mas as minhas críticas estão mais aqui. Tudo sobre o Isou novo, eu realmente acho que foi bem feito. Eu acho que ficou interessante. Só que o Isou antigo, como eu disse, foi muito mal aproveitado, devia ter tido mais cenas, então é isso. Meio que a única coisa que sobrou pra ele, pro Isou antigo, foi o Drip, já que ele pode ter sido mal aproveitado, mas ele tem aura. E como tem? Bom, agora chegamos na parte das teorias. Tudo o que eu acredito que vai acontecer na segunda temporada e o que pode estar acontecendo com o Isou nesse exato momento. A primeira teoria é que eu acredito que ele de propósito nunca poderia se tornar um X. Já seria bem difícil, já que o X atual é bem forte, bem difícil de se lidar. Só que muito provavelmente o próprio Yan, o velho da agência dele, nem quer que ele vire um X. A gente vê que a aposta do Yan tá sendo o Garoto Dragão. Mas por que ele faz todo esse destaque pro Garoto Dragão, sendo que seria provavelmente muito mais fácil o Isou virar um X? Afinal, além de conta, ele já tem uma facilidade na popularidade e ele tá com o título de um herói que já era muito famoso. Então por que ele escolheria o Garoto Dragão do lugar do Isou, já que seria mais fácil?
tudo indica que o Ian, na realidade, odeia o Wilson antigo. Afinal, o Wilson antigo matou o Zero. E a gente sabe que o Ian tinha uma admiração muito grande pelo Zero. Então, provavelmente, ele obteve o Wilson para manchar o legado do Wilson antigo e ser apenas um herói qualquer. Um herói aleatório que nunca vai conseguir chegar no pódio. Não à toa que é só, por exemplo, a gente olhar no Revento das Ruínas, que pela lógica seria melhor ele mandar o Garoto Dragão do que o Wilson. Já que além do Garoto Dragão ser um herói muito poderoso, se ele levasse o Wilson, que já tinha uma fama estabelecida, já era um herói famoso, poderia acabar envolvendo em polêmicas, em brigas, poderia acabar sujando o nome do Wilson. Só que ele nem se preocupou. E a gente pode imaginar que seja por isso. Porque ele não se preocupa com o Wilson. Ele não quer que o Wilson vire um X. Ele não quer que ele seja alguém destacado. Ele só quer que ele seja o máximo de um peão possível. Sujar o legado do herói que sacrificou e que fez muita coisa. Apenas um marionete na mão do Ian. E uma coisa que pode reforçar essa teoria é o próprio fato que ele nem sequer pode se tornar um X, já que ele não tá na luta para ganhar o título de X. Ele foi substituído pelo Nice. Por qual motivo, a gente ainda não sabe, mas isso pode ser algo próprio Ian, de ele realmente não querer que o Soul nem sequer ouse entrar como possibilidade de um X. Outra coisa que eu simplesmente acredito muito é que eu duvido demais que o Yang Sheng vai continuar sendo o cachorrinho desse velho para todo sempre. Eu acho que uma hora ele vai sim se voltar contra ele e vai perceber todas as merdas, os erros que ele tá fazendo. Ele provavelmente vai ter um arco de redenção. Eu também acredito que o Wilson antigo esteja vivo. E o motivo é, como eu falei, morte off-screen. Isso já dá uma certa margem para ele ter sobrevivido. E a segunda, a gente já viu que o Nice voltou. A gente viu ele cheio de rachaduras, que possivelmente pode representar o medo. Então talvez o Wilson antigo volte por causa do medo. Ou ele pode voltar, mas não como Wilson, mas sim como civil, já que os índices de confiança dos dois acabaram se fundindo no Yang Sheng. Então pode ser que, entre aspas, a morte dele, na realidade ele só tenha perdido os poderes e desmaiado. É bem possível isso. E ambos os lados que eu falei, das formas que pode voltar, muito provavelmente ele acabará revelando todas as verdades pro Wilson, todas as mentiras e mostrar, né, que ele estava sendo manipulado o tempo todo. E eu acredito que isso fará o Yang Sheng abrir os olhos, se reencontrar como herói, se tornar um Wilson de verdade, digno da alcunha, e voltar a ser uma luz que brilha no escuro, uma faísca, um trovão que vai salvar todos diante da escuridão. E bem, essa foi toda a minha análise sobre o personagem. É um personagem extremamente interessante. Eu entendo o ódio que o povo ganhou sobre ele, até porque o Wilson antigo morreu sem ter feito nada de errado. Mas bem, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima. Hoje neste palco, muitos Souls estão reunidos. Sinto gratidão pelo nosso ideal compartilhado e aspirações. Sempre me perguntam por que eu nunca tirei meu capacete nesses 34 anos como herói. É porque existe muita hostilidade no mundo? Ou porque as pessoas não encaram quem são? Parabéns, meu amor. Isso é pra você ser tão corajoso quanto eu sou. Ou será porque temos medo de perder quem amamos? Sim, eu tive muitas chances de tirar o capacete. Mas ele é muito mais do que isso. Uma confiança que não estou disposto a trair, junto com a esperança que ela carrega. Ele me lembra constantemente de prezar pela coragem e justiça no coração. Grandes ou pequenos, heróis são como fogos de artifício. Parabéns, Sombra! Eu não vou deixar que você consiga! Iluminam a escuridão.